A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui estamos reunidos com muito amor para estudar o Evangelho de Jesus, né? E com isso, vamos ao programa. Isso mesmo, Isa. Vamos ao programa, hoje falando sobre dirigentes espíritas. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para Clube FM, através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Deus, hoje eu acordei preenchida de alegria. Sinto a satisfação da tua presença, que me faz ver o mundo com doçura e paz. Este maravilhoso estado de alma abre o entendimento sobre a grandeza interior das outras pessoas. Enxergo-os na importância e nas infinitas potencialidades que têm para alcançarem um grau elevado de sabedoria e amor. São minhas irmãs, meus irmãos, que merecem a minha atenção e o meu cuidado. Tomado por esta alegria, venho dizer-te, Senhor, que sou profundamente agradecida a teu poder, que me faz como sou. Agradeço a todas as coisas passadas e ao meu futuro, que presinto será da alegria, entendimento e paz. Submeto-me satisfeita à tua vontade, como a voz que me fala na consciência. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre dirigentes espíritas. Dessa forma, creio que o amadurecimento das comunidades brasileiras que vão aprendendo a viver nos países dos outros, procurando acorar os estudos das línguas, bem como a maior e melhor conhecimento das culturas desses países, sem o anseio perturbador e sem sentido de construir onde esteja uma mini república brasileira em sinal de respeito a quem lhes abriu as portas ou que os suporta. Lembrando a todos que os dirigentes espíritas do Brasil estão trabalhando no mundo inteiro. Existem centros espíritas praticamente em todas as regiões do mundo. Eu me lembro muito bem quando o professor Pacini, que desencarnou há uns 2 anos atrás, ele montou um na Austrália. Quantos irmãos aqui do Brasil que saíram para montar nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, esses dirigentes do movimento espírita, muitos têm trabalhado afincamente, né, para propagar o Consolador em outros países. Com o tempo, a simpatia, a aproximação de muitos corações que passarão a interessar pelo Espiritismo. Por agora, e durante um bom tempo, precisarão os espíritas brasileiros no exterior
levar a sério não apenas o espiritismo, mas fundamentalmente a realidade de que estão em alheias terras diante do dever de estudar, de trabalhar, de servir, como propôs a nobre pensadora italiana Chiara Lubich, aprender a florir onde Deus os plantou. Então, pensemos assim, quando estivermos em terras estranhas, aproximar um pouco dos costumes deles, mas não deixar jamais de tentar falar da boa nova e do Consolador prometido por Jesus. Muitas casas espíritas são filiadas à federativa do seu estado. O que pode ser feito para que tal ocorrência seja minimizada? Sim, nós temos no Brasil não uma hierarquia, porque não existe uma hierarquia na doutrina espírita, mas nós temos órgãos reguladores. Por exemplo, a casa que eu frequento, como mais de 60 em Juiz de Fora, estão ligadas diretamente à AME, ou seja, a Aliança Municipal Espírita. Essa aliança, ela coordena os trabalhos de todas as casas espíritas, inclusive com palestras, com orientações aos doutrinadores. Por sua vez, as AMEs, as alianças municipais, estão subordinadas diretamente à Federação Espírita Mineira, que fica na capital, em Belo Horizonte. Por sua vez, essas estão subordinadas à FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, que fica em Brasília. A Federação Espírita Brasileira, como as casas espíritas, também tem eleições lá de 2 em 2 anos, troca os dirigentes para organizar a doutrina, para não sair da pauta dos preceitos do Evangelho, da codificação kardeciana. Uma vez que as adesões dos centros espíritas brasileiros às suas federativas estaduais são estabelecidas em bases fraternais, não existindo nenhuma imposição federativa, a não ser a exigência de que as práticas institucionais do centro estejam bem ajustadas aos ensinos da doutrina espírita, nem sempre são claros os motivos que levam muitos deles a não se filiar. Existem algumas instituições aqui mesmo em Juiz de Fora que não são filiadas à AME, exatamente porque fogem aos padrões da doutrina espírita, né? Por exemplo, tem uma casa aqui muito boa, mas eles usam roupas brancas. E a Aliança Municipal Espírita não reconhece aquela instituição como sendo uma casa espírita. Por quê? Porque não existe na doutrina espírita roupas especiais. Esse é um dos motivos. Então, algumas não são filiadas diretamente à AME. Quero crer que haja por parte das federativas o interesse nas filiações dos centros, a fim de que existem um movimento espírita mais fortalecido, no qual os integrantes cooperem para maior e melhor divulgação da doutrina no seio da sociedade. Então, a importância desses órgãos, né? Por outro lado, admito que seja também do interesse dos centros espíritas a vinculação às federativas, considerando as possibilidades de enriquecimento material e humano dos seus trabalhos. Então, a partir da integração que estabelece com as demais instituições, com as trocas de experiências, que se convertem em somatório que sempre visa o progresso. Então elas têm sim uma eficácia muito grande. Na pandemia, por exemplo, tiveram várias reuniões dos dirigentes das casas espíritas junto ao dirigente, né, da Aliança Municipal Espírita, tratando exatamente da segurança, se iam funcionar as casas espíritas no período do pandêmico ou não. Então tudo isso regula e auxilia, né, bastante. Os dois campos, desse modo, devem se aproximar, procurar um contato o mais fraternal possível que permita a formalização do vínculo, ou seja, a afiliação. Isso não foge das demais doutrinas religiosas, né? Por exemplo, o padre aqui da nossa paróquia, obviamente, está subordinado, né, a uma diocese, ao bispado, e por aí segue. Também os pastores, o pastor da Assembleia de Deus, aquela Assembleia está afiliada certamente a uma matriz, né, no Rio de Janeiro ou em outro lugar. Assim também a doutrina espírita, né? Nós temos órgãos de regulamentação, de auxílio dentro da doutrina. Deve entender como de responsabilidade o movimento espírita, a construção e a manutenção de hospitais, creches e asilos. Nós temos inclusive faculdades, tem as faculdades espíritas do estado do Paraná, que é uma maravilha, né? Existem também alguns hospitais,
creches. Inclusive eu falei ontem, mando um abraço muito carinhoso, especial aos meus amigos da Associação Espírita Padre Antônio Vieira, onde fui muito bem acolhido. E lá existe uma creche, né, que funciona todo ano com crianças que são muito bem amparadas. Tanto é que há uma disputa muito grande, né, para conseguir vagas. Os pais querem colocar, por se tratar de uma instituição muito séria. De nenhum modo o movimento espírita tem responsabilidade na construção de obras de assistência social. Todas as casas espíritas, cidadãs, devem ter sempre em mente que o que fazemos é um esforço que nos interessa, não somente porque vamos amparar alguém em termos materiais, mas também porque conseguimos pôr no campo prático muitos dos elementos teóricos que aprendemos do Espiritismo. Então o Espiritismo não tem a obrigatoriedade de montar isso. Isso compete normalmente aos governos, aos governantes, mas sempre que possível estamos lá. Nenhum espírita deve ser ingênuo a ponto de admitir que seja na nossa responsabilidade construir obras de pedras pelos impostos que toda a sociedade paga ou aos cofres do governo e de lá aos poderes constituídos, e não da nossa construção das obras sociais de que necessite a sociedade. Mas uma vez eu volto a falar, não existe uma obrigatoriedade, não existe, né? Porque por ser espírita você tem que montar obras sociais, mas normalmente se fazem. O importante, contudo, é perceber que apesar da consciência que devemos ter de tudo isso, não nos cabe ver alguém padecendo ao nosso redor sem que tomemos algumas providências. Essas providências socorristas, uma vez que na nossa rua ou no nosso bairro, o governo muitas vezes somos nós mesmos, os que nos achamos mais próximos dos necessitados. Alimentar os que têm fome, vestir os desnudos, visitar os enfermos, os presidiários, são ensinamentos que aprendemos com o próprio Jesus Cristo. Uma outra coisa importante, falando da área social aqui da nossa cidade, que é grandioso, né, o movimento espírita aqui. O Lar Fabiano de Cristo é a maior instituição de caridade do planeta. Não é do Brasil, é do planeta. É uma instituição espírita, tinha uma filial, não sei se ainda tem, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Lá também, Nossa Senhora de Lourdes, nós temos o Instituto Jesus, que a criança vai de tenra idade à adolescência com curso profissionalizante, normalmente gratuito. Mesmos padrões, isso para homens, meninos. Segue a mesma linha o Instituto Maria, né, que fica na rua São Mateus, bairro São Mateus, aí de meninas, também até a fase profissionalizante. Fundação Espírita João de Freitas, que é um abrigo maravilhoso, aquilo lá é um paraíso. As pessoas que ali ficam têm a liberdade, inclusive, de sair à rua, se tiver boa saúde, frequentar os seus cultos, seja ela evangélica, católica. Então não há uma obrigatoriedade de serem espíritas, não. Nós temos a Sopa dos Pobres na Rua Santo Antônio, final da Rua Santo Antônio, que atende em média 220, 240 moradores de rua todos os dias. Nós temos o Instituto Allan Kardec, sediado pela Casa do Caminho, e todas as instituições espíritas, todas as casas espíritas sempre estão trabalhando em prol dos semelhantes, sem esperar recompensa alguma, sem salários remuneratórios, vivendo de fato o que a doutrina do Cristo nos pede. Quem se sentir inclinado a realizar atividades assistenciais junto ao próximo, poderá apresentar-se como responsável voluntário em alguma obra social na sociedade que trate de crianças, de idosos, de internos penais, de aidéticos ou de outros enfermos. Então, olhem só, qual a oportunidade que nós temos de fazer essa obra social? Nós temos que pensar o seguinte: o que estamos fazendo desse planeta de provas e expiações? Estamos reencarnados para ter uma oportunidade de crescer espiritualmente. E essa caminhada de crescimento espiritual faz com que a gente tenha noção da importância da reforma íntima. Então eu tenho que ter o trabalho para me sustentar e o trabalho para que eu dignifique a minha caminhada. Fazendo o quê? Caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, você tem que se amar. Como você vai se amar?
fazendo a reforma íntima, aproveitando sua reencarnação. E aí, você entende que só vai amar o outro se você se amar. Então, amar o próximo, como a si mesmo. No momento que você amar o próximo como a si mesmo, você estará amando a Deus. Então, o que acontece? Você vai crescer espiritualmente fazendo a reforma íntima, mas fazendo a caridade. E a caridade são essas obras sociais. E é um leque muito grande para a gente fazer. Como a gente falou aqui já, vou repetir. Em orfanato, nos asilos, né? Nos internos penais, os adéticos, enfermos. Qual a oportunidade que a gente tem de fazer esse trabalho? Mas existem outros leques de oportunidade. Tem gente que vai ali na associação de cegos ler para os cegos, porque eles estudam. Aí precisam, nem todo livro está no braille, então eles vão lá ler para as pessoas. Tem pessoas que vão fazer, aqui mesmo a Casa Maria de Nazaré, visitando o hospital de câncer, levando roupa, a palavra amiga. Então, tem outros grupos que eu faço parte de um trabalho. Sempre eu estou aqui pedindo para vocês retalhos que vocês possam entregar aqui, Pedrosa. Por que eu faço isso? Porque eu tenho duas frentes de trabalho onde que eu levo esses retalhos e as pessoas trabalham em doação, fazendo o quê? Fazendo roupinha de bebê. Quando elas confeccionam a roupinha de bebê, eu pego essas roupinhas e levo para quem monta os enxovais para doação. É tudo trabalho de doação. Eu fiz uma campanha ano passado pedindo R$10 para cada amigo e recolhi R$1.500, comprei tudo em lã e distribuí para muitas pessoas que vão fazer também em doação o seu trabalho de tricotar casaquinho e sapatinho. Aqui mesmo da Casa Maria de Nazaré, a Carol, acabei de falar com ela, vou trazer lã para que ela faça esse trabalho. E aí a gente pode fazer outros tipos de trabalho, se você não pode se deslocar muito. Você tem, assim, às vezes um amigo, um vizinho, que ele está triste. Você chegar até ele, conversar, levar alegria para ele, é um trabalho social. É o trabalho que a gente tem que ter. Jesus disse, meu Pai trabalha incessantemente e eu também. E ele disse, eu não vim para servir, eu vim para ser servido, eu vim para servir. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer essas obras que são ligadas à caridade. Como o Pedrosa falou, várias casas espíritas têm esse trabalho assistencial. Seja dando alimento, seja dando um alimento espiritual, seja distribuindo roupa, sapato. E quando eles fazem também a venda dessas roupas, são baratíssimas. Às vezes você compra um vestido maravilhoso por R$10. Aí tem coisas de R$1, R$2. Aqui na Casa mesmo, Maria de Nazaré, eles fazem isso. Então é outro tipo de trabalho. Se, porém, o nosso ideal institucional nos remete à criação e manutenção de alguma obra desse tipo, é por entendermos que daremos a devida conta de tudo. Deus só dá o que a gente pode fazer. Então, quando aparece uma oportunidade de você trabalhar, vá. Né? Por exemplo, vou voltar a falar, quem puder trazer retalhos para aqui, para o Pedrosa, eu tenho direcionamento que vai fazer o bem para muitas pessoas. Não nos caberá viver reclamando da sorte, da indiferença do mundo ou da insensibilidade dos governantes. Tomemos do arado conforme permitam nossas possibilidades e avancemos contentes, estudiosos, reflexivos e fiéis aos servidores da vida imortal. Gente, nós temos que fazer a nossa parte. Nós fazemos parte de um planeta de provas e expiações que já começou a sua movimentação para a regeneração. A vibração da Terra está mudando. E eles pedem muitos espíritos, vamos orar muito e vamos trabalhar muito pelo próximo. Esse é o nosso cartão de visita para a gente voltar no nosso planeta já na regeneração. Nós precisamos entender que a gente não pode ficar reclamando do poder, do governo, disso, daquilo, a prefeitura. Vamos fazer a nossa parte, porque a gente tem que se condoer daquelas pessoas que estão necessitadas. Nós temos que ter o olhar de Jesus para essas pessoas. Então, se eu posso dar um prato de comida, se eu posso dar uma roupa, porque eu posso esvaziar meu armário de coisas que eu já não uso mais, fazer o desapego,
Nós temos que fazer essa movimentação. Nem ficar cobrando de ninguém. Cada um tem que fazer a sua parte. O que o seu coração manda. Por isso que o Emmanuel fala que é muito importante a gente se transformar numa pessoa boa. Porque se eu for uma pessoa boa, eu só tenho pensamentos, palavras e ações boas. Então vamos olhar as pessoas com o olhar de Jesus e praticar essa caridade sem aquela preocupação do retorno. É servir por servir, como diz o André Luiz. Servir e passar, você não vai se preocupar. E também quando você, às vezes já aconteceu, né? A minha mãe deu um prato de comida para uma pessoa, a gente morava lá no Rio, ele jogou tudo no chão e falou, não quero comer essa comida. Era a nossa comida, ela deu o que nós estávamos comendo. Mas aí eu pergunto a vocês acham que a minha mãe parou de ajudar porque aquela pessoa foi ingrata? Não. A gente não tem que se preocupar com a ingratidão. Aí o problema da pessoa, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, com Deus. Ela é uma revoltada, ela não entende. Então vamos orar também para aquela pessoa que é uma caridade. Você se depara com uma pessoa assim ingrata, o que você vai fazer? Vai ficar magoada com ela? Vai ter raiva? Isso não cabe mais a nós que temos esse entendimento que o amor de Jesus está esperando que seja de nós para os outros. Então o que a gente tem que fazer? Orar para aquela pessoa, porque coitada ainda não tem entendimento. E não podemos nos deixar abater por causa dessas pessoas. Nós temos que ter o nosso norte, que é os ensinamentos de Jesus, e segui-lo na prática, que não adianta saber e não fazer. Há um descompasso da época em que vivemos com relação à educação dos filhos. Os tempos diferentes da atualidade, diretamente afetados pela velocidade da comunicação virtual, trouxeram uma realidade difícil e complexa para pais e educadores, o que também afetou o movimento espírita. Antes bem mais dedicado à evangelização infantil e à atividade de mocidade espírita. Como vencer o desinteresse de dirigentes espíritas quanto à importância da atenção a jovens e crianças em nossas instituições? Não vamos parar para pensar. Nós precisamos nos evangelizar. O Chico dizia assim, todo pai tem que apresentar o seu filho a Deus, não importa a religião. Você tem aquela religião, vai levar seu filho para ele ter contato com Deus. Quando ele crescer, se ele quiser ter outro segmento religioso, não vamos impor. É ele que vai decidir, porque a gente tem que entender, nós temos uma caminhada cada um diferente do outro, uma bagagem diferente cada um de outro. O pai e a mãe têm uma bagagem diferente e os filhos também. Então, não vamos nos preocupar. O que a gente tem que fazer, que nós temos responsabilidade sobre nossos filhos, é levá-los a conhecer Deus, como disse o Chico Xavier. E aí é muito importante a evangelização, para que as crianças elas consigam desde cedo entender o que nós temos que fazer, o que nós temos que exercer o amor por cada um. E as crianças, quando estão juntas, elas aprendem a socializar-se, uma ajudando as outras. É muito bonito, você às vezes vê aí no Face, quanta criança que está já no caminho, mal sabe falar, já está falando em Deus, são crianças que já vieram preparadas, mas outras, mas essas mesmo também precisam de ser evangelizadas, porque a gente precisa do conhecimento. Como é que a gente vai fazer o que Jesus espera de nós se a gente não tiver o conhecimento? Então, nossas crianças precisam da evangelização, precisam da nossa dedicação em relação a elas, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande. Então, vamos também nos policiar. Como nós vamos agir para que as nossas crianças vejam um exemplo? Se a gente fala assim, olha meu filho, não fala palavrão, e você fala palavrão na frente dele. Que ensinamento é esse? Aí a gente aprende a mostrar que é a caridade. Eu já disse uma vez aqui, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe, nós tínhamos muita dificuldade, nós éramos muito pobres. Meu pai tinha a profissão dele e a minha mãe era dona de casa, tomando conta de 3 filhos, fazendo tudo dentro de casa. E quando chegava à noite, ela bordava roupinha de bebê para nos ajudar.
calçado, roupa, essas coisas. E aí apareceu uma vez lá uma menina pedindo o café da manhã. Minha mãe deu para ela, 2 dias depois chegou outros 2, 3, então ela fazia isso para 4, 5 crianças durante 2 anos, e era criticada onde ela morou. E ela deixou de fazer? Não. Então é isso, que cabe a nós entendermos que temos que dar o exemplo. Então, dar o exemplo é importante a evangelização de crianças, de jovens, e vou repetir, como disse o Chico, vamos apresentar Deus às nossas crianças. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O céu que nos protege. Para onde vão os amores que partem para a pátria espiritual, deixando-nos uma grande saudade na alma? Será que continuam a olhar por nós? Ou, envolvidos em outras tarefas, esquecerão os amores deixados na terra? Com certeza, muitos de nós nos questionamos a respeito. Mas Rose, grávida de 8 meses, estava naqueles dias preparando-se para receber seu bebê. E não havia espaço em sua mente para outra coisa. O bebê, tão aguardado, logo nasceria. Subitamente, contudo, ele deu sinais de problemas cardíacos. A apreensão dos médicos inquietou ainda mais a jovem mãe. Disseram-lhe que as possibilidades do seu filhinho viver eram limitadas. Durante as 24 horas seguintes, médicos e enfermeiras mantiveram vigília. As condições do feto pioraram e a opção foi induzir o parto. Rose deu à luz um menino e ficou esperando pelos prognósticos. Observava as enfermeiras irem e virem. Ouvia o som de máquinas, sentia o cheiro de desinfetante. Por fim, dominada pelo cansaço, ela dormiu. O capelão do hospital foi chamado pela equipe médica, tendo em vista a preocupação com o pequenino que poderia morrer a qualquer momento. O padre veio e, na sua crença, pensou que o melhor seria a criança ser encomendada a Deus, a fim de que seu espírito pudesse ser recebido pelos anjos na espiritualidade. E assim o fez. Enquanto isso, Rose teve um sonho. Seu tio Patrick, desencarnado há muitos anos, lhe apareceu. Ela não conseguiu apreender detalhes, mas o rosto do tio, sereno, ficou fixado em sua memória. Também a mensagem de esperança. Não se preocupe, seu filho ficará bem. Vai dar tudo certo. Quando Rose acordou, seu coração estava apaziguado. Uma grande serenidade a envolvia, pensando na frase alentadora que ouvira de seu tio. Então, ela viu o padre e ficou aterrorizada. Seu filho teria morrido? O sacerdote deve ter percebido a sua inquietação, pois falou rápido. Minha filha, agarre-se à esperança. Orei por seu filho e até resolvi batizá-lo. Como não sabia como chamá-lo, eu o chamei de Patrick. Espero que não se importe. Quando ela ia abrir a boca para relatar o sonho com seu tio, um médico adentrou o quarto e deu a informação que a situação da criança estabilizara. Ele deverá vencer a crise, afirmou otimista. Rose suspirou aliviada. Foi até o berçário e olhou para o seu bebê dormindo na incubadeira. O pequeno peito subia e descia no ritmo do coração. Ela colou seu rosto no vidro e sussurrou: Patrick, meu filho, vai dar tudo certo. A morte não rompe os vínculos do afeto. E mais do que imaginamos ou possamos ter consciência, os seres amados continuam a nos proteger. Muitos deles se tornam, com a aquiescência divina, zelosos protetores dos seus amores. Pensemos nisso e luarizemos a grande noite da saudade, enviando aos seres queridos nossas preces de fortalecimento, de gratidão, de ternura.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de trabalho no bem, divulgando sua sábia doutrina. Pedimos as suas bênçãos em forma de luz para todos os nossos irmãos durante o final de semana e que possamos estar revigorados na próxima semana com o mesmo propósito, levando as luzes do Evangelho a todos os rincões brasileiros através das ondas do rádio e da internet. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos por estar aqui e pedimos a Deus a sua proteção para todos nós, cada um pedindo a paz para si, pedindo a paz para o Brasil e para o mundo. Até o próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, o 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana. E até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.